E se dizer a verdade custasse literalmente a sua cabeça? Voltamos à Judéia do primeiro século, dominada por Roma, para acompanhar o choque entre um profeta que não se vende e um rei dividido entre desejo, vaidade e medo de perder o trono. Quando João confronta publicamente o escândalo entre Herodes e Herodias, ele não mexe só com a moral, mexe com o jogo político, com alianças de família e com a imagem de um governante que não suporta ser desmascarado. Ao longo deste vídeo, você vai entender como uma simples denúncia virou ameaça de Estado, como uma festa de aniversário se transformou em corredor de execução, e por que a cabeça de João, exibida numa bandeja, continua sendo símbolo de todas as vezes em que o poder tenta calar quem ousa dizer o que ninguém quer ouvir. Tudo começou com uma voz no deserto que ninguém conseguia ignorar. João Batista aparece nos evangelhos como aquele pregador magro, vestido de pele de camelo, chamando o povo ao arrependimento às margens do Jordão, longe dos templos luxuosos e dos corredores oficiais de poder. Segundo Mateus e Marcos, ele batizava gente simples e soldados, mas também fariseus e funcionários do sistema, sem bajular ninguém. A mensagem era direta: mudem de vida, porque o reino de Deus está próximo. Não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Essa combinação de simplicidade, autoridade espiritual e coragem já era suficiente para incomodar muita gente. Só que João ainda ia cutucar alguém bem mais perigoso. Herodes Antipas, governante da Galileia sob supervisão de Roma, vivia num mundo bem diferente. Banquetes, alianças políticas, jogos de influência com o império e com a aristocracia judaica. Quando ele decide tomar por esposa Herodias, mulher do seu meio-irmão, entra num terreno explosivo, misturando escândalo familiar, quebra da lei de Moisés e mexida em acordos de bastidores. João Batista não se escondeu atrás de metáforas suaves. Segundo os relatos bíblicos, ele dizia abertamente que aquele casamento era ilícito, afrontando a própria autoridade do governante. Não era só um sermão sobre moral individual, era uma denúncia pública de uso distorcido de poder e privilégio. Em termos de hoje, foi como se alguém pegasse um megafone e expusesse ao vivo a vida secreta de um líder intocável. O resultado não demorou. Herodes manda prender João, como registram os evangelhos, e também o historiador judeu Flávio Josefo, que menciona o medo do governante de que a influência do profeta gerasse revolta. Curiosamente, Herodes temia e ao mesmo tempo respeitava João, ouvindo suas palavras com inquietação, mas mantendo-o algemado para acalmar o palácio. A cela onde João está não é apenas um lugar físico, é o símbolo de uma verdade confinada porque incomoda demais quem manda. A cabeça na bandeja, na prática, começa aqui, quando a coragem de confrontar o rei é trancada entre quatro paredes. E é justamente desse cárcere silencioso que a atenção se move para o salão iluminado, onde Herodes e Herodias preparam o próximo movimento. Se João era a voz que cortava, Herodes e Herodias eram o casal que preferia abafar o som a mudar de rota. Herodias era casada com o meio-irmão de Herodes Antipas quando decide trocar de marido dentro da própria família, num movimento que fere a lei de Moisés sobre não tomar a mulher do irmão vivo, como se lê em Levítico capítulo 18. Para completar o escândalo, Herodes abandona a filha do rei Nabateu Aretas, criando tensão diplomática com um vizinho poderoso, como registra o historiador Flávio Josefo em Antiguidades Judaicas. Não é só um romance proibido, é um pacote de conflitos religiosos, familiares e políticos. Quando João Batista aponta isso em público, ele mexe diretamente nesse castelo de cartas. Do lado de dentro do palácio, a história ganha um tom ainda mais humano. Herodes, fascinado por Herodias. Herodias, ferida pelo julgamento público, os dois tentando proteger a própria imagem a qualquer custo. O Evangelho de Marcos mostra que João dizia repetidas vezes a Herodes que aquele casamento era ilícito, como quem não aceita fazer vista grossa em troca de segurança.
Herodias, por sua vez, passa a alimentar uma mágoa crescente, buscando ocasião para se livrar daquela voz incômoda de uma vez por todas. É o encontro perfeito entre desejo e orgulho, um combustível altamente inflamável quando misturado ao poder. Do lado de fora, o povo ainda comenta, o boato corre, a consciência pesa. E enquanto isso, um convite para uma festa de aniversário começa a circular, trazendo no brilho das taças o cheiro distante de um julgamento mascarado de comemoração. No dia em que Herodes celebra o próprio aniversário, o palácio vira vitrine de poder. Oficiais do exército, líderes locais, aliados estratégicos, todos reunidos em torno de mesas fartas e taças sempre cheias. O Evangelho de Marcos descreve esse banquete como um encontro dos grandes da Galileia. Mais reunião política do que festa de família. Ali se negociam favores, se reforçam alianças e se mede quem está mais próximo do trono. Enquanto a música toca e as piadas correm soltas, há um detalhe invisível pairando sobre o salão. Um profeta preso por dizer o que ninguém ali queria ouvir. O aniversário, que deveria ser apenas celebração, já carrega no ar o clima de acerto de contas. O que ninguém imagina é que aquele jantar vai se transformar na prática em um tribunal sem juízes togados e sem direito de defesa. João está encarcerado, mas sua presença simbólica pesa sobre Herodes, que tenta afogar o desconforto em vinho e conversa. Quando a filha de Herodias entra para dançar, o clima muda, todos param para assistir, e o rei se empolga ao ponto de prometer em voz alta dar a ela o que pedisse. Diante dos convidados, o juramento vira armadilha, porque voltar atrás significaria admitir fraqueza. A partir desse momento, o salão não é mais só um lugar de festa, é o palco em que vaidade, desejo e rancor se combinam. E no centro da roda, uma dança começa a transformar aplausos em sentença de morte. Aquela dança não era só entretenimento, era uma espécie de moeda brilhante girando no ar diante de homens embriagados de poder. A jovem filha de Herodias entra no salão e executa um número que surpreende os convidados, causando impacto suficiente para que o próprio Herodes, empolgado, prometa em voz alta dar a ela o que quiser, como registram os evangelhos de Mateus e Marcos. Um gesto impulsivo, típico de quem quer se mostrar generoso e poderoso ao mesmo tempo, sem medir as consequências. Diante de tantas testemunhas importantes, o juramento ganha peso de contrato público. O que era elogio exagerado se torna armadilha de honra. E do lado de fora da pista, alguém observa tudo isso com um plano antigo, prestes a ganhar forma. É nos bastidores, longe da música, que a dança revela seu verdadeiro preço. A jovem não sabe o que pedir e corre até a mãe, que não hesita. Peça a cabeça de João Batista num prato, agora diante de todos. Não é um desejo espontâneo. É vingança refinada, alimentada há muito tempo pela sensação de ter sido exposta como infratora da lei e da moral. Quando a menina volta e pronuncia o pedido, o salão congela por dentro, mesmo que a festa continue por fora. Herodes se vê preso entre o medo de matar um homem que respeita e o pavor de parecer fraco na frente dos convidados. A dança termina, mas o eco do último passo se transforma em corredor até a prisão, mostrando como gestos sedutores e promessas impensadas podem comprar, não joias ou terras, e sim a vida de um inocente. Por trás dos sorrisos de salão, Herodias carregava um rancor antigo, afiado como lâmina recém-forjada. Desde que João Batista denunciara publicamente sua união com Herodes, ela vira sua vida exposta, seu status questionado, sua honra ferida diante do povo. O Evangelho de Marcos destaca que ela guardava ressentimento de João e queria matá-lo, mas ainda não tinha encontrado oportunidade. A prisão do profeta foi só o primeiro alívio, não o suficiente para quem desejava silêncio definitivo. Quando surge a chance na festa, com a filha agradando a todos na dança, Herodias enxerga o momento perfeito para transformar mágoa em sentença. A vingança ali não é explosiva, é fria, calculada e servida com pompa. Quando a jovem volta da conversa com a mãe e pede a cabeça de João numa bandeja,
vemos a assinatura invisível de Herodias em cada palavra. Os evangelhos não revelam o nome da menina, enquanto o historiador Flávio Joséfo mais tarde a chama de Salomé, mostrando como essa história marcou o imaginário da época. Em vez de pedir riqueza, terras ou joias, ela escolhe eliminar a única voz que denunciava o pecado da mãe, como quem prefere apagar a luz em vez de arrumar o quarto. É o retrato de alguém disposto a qualquer coisa para não ser confrontado pela verdade. E enquanto Herodes trava por causa do juramento feito diante dos convidados, a vingança de Herodias empurra o rei para a beira do abismo, abrindo espaço para o peso devastador de uma promessa que custaria uma vida. Naquele instante em que houve o pedido, Herodes sente o chão abrir sob os próprios pés. Os evangelhos relatam que ele ficou muito triste, justamente porque sabia que João era um homem justo e santo, alguém que ele temia e respeitava ao mesmo tempo. Só que a promessa tinha sido feita em voz alta, diante de oficiais, líderes e convidados importantes, todos aguardando para ver se o rei teria a palavra. Voltar atrás significaria admitir erro, perder prestígio, arranhar a imagem de governante forte que ele tentava sustentar diante de Roma e da elite local. Entre a consciência e o orgulho, Herodes escolhe preservar o próprio rosto. E com essa escolha, assina uma espécie de decreto silencioso contra a própria paz interior. O mensageiro é enviado até a prisão, e a vida de João é tirada ali, longe da música e do perfume do banquete, mas diretamente ligada ao brinde que acabara de ser feito no salão. O juramento, que parecia uma frase exagerada para impressionar, transforma-se em sentença irrevogável, provando como compromissos assumidos por vaidade podem pesar mais que a justiça. Não há julgamento formal, não há direito de defesa, só a pressa em cumprir a palavra para não perder a plateia. Quando a cabeça de João é separada do corpo, o que morre não é apenas um homem, é a chance de Herodes escolher a verdade, mesmo sob vergonha. Falta apenas um detalhe: apresentar esse resultado de forma teatral, numa bandeja, como se a própria verdade pudesse ser servida como prato principal diante de olhos satisfeitos. A imagem da cabeça de João numa bandeja é daquelas que grudam na mente como um quadro impossível de desver. Os evangelhos narram que a jovem entrega o pedido ao rei e pouco depois, a cabeça do profeta é trazida diante dos convidados, como se fosse parte do espetáculo do banquete. Aquilo que antes era uma voz cortante, agora aparece como troféu silencioso, exibido para provar que ninguém confronta o palácio sem pagar caro. A festa continua, as taças ainda se erguem, mas há um recado nas entrelinhas. A verdade pode ser calada, se for preciso, para proteger interesses. João sai de cena, mas o gesto de colocar sua cabeça num prato transforma o salão em palco de intimidação. É a tentativa desesperada de transformar profeta em decoração de mesa. Só que esse prato não fica preso a um dia nem a um rei. Ao longo da história, o mesmo roteiro se repete com outras roupas. Profetas do Antigo Testamento apedrejados, filósofos como Sócrates silenciados, vozes incômodas caladas por regimes autoritários nos séculos 20 e 21, jornalistas perseguidos por denunciar corrupção. Em vez de bandejas de prata surgem prisões, censura, campanhas de difamação, assassinatos de reputação nas redes sociais. A cena de João nos obriga a perguntar quantas cabeças simbólicas ainda são oferecidas hoje para manter aparências e proteger estruturas de poder. E é justamente dessa bandeja antiga que nasce um eco, ligando o martírio do profeta ao caminho de Jesus e a todos que até hoje pagam um preço por insistir em dizer o que ninguém quer ouvir. Quando a notícia da morte de João chega até Jesus, os evangelhos mostram que ele se retira por um tempo, como quem sente o peso de um aviso antecipado. O primo que preparou o caminho agora cai pelas mãos do poder, deixando claro qual será o ambiente em que a mensagem do reino vai avançar. Um mundo em que profetas são presos, manipulados e, se necessário, eliminados. João é chamado de maior entre os nascidos de mulher, mas termina sozinho numa prisão, com o corpo num lugar e a cabeça exibida em outro.
O martírio dele funciona como espécie de trailer da cruz, mostrando a mesma combinação de interesses políticos, conveniência religiosa e medo de perder controle. A partir dali, seguir Jesus não é só abraçar um discurso bonito, é entrar num caminho em que verdade e segurança raramente andam de mãos dadas. Do lado de cada história, o eco de João continua ressoando em cada pessoa que paga um preço por não se calar. Denunciantes de esquemas de corrupção, defensores de direitos humanos, jornalistas perseguidos, líderes comunitários ameaçados em regiões dominadas pelo crime. Mudam as roupas, mudam os cenários, mas a lógica é parecida. Quem confronta Herodes, mais cedo ou mais tarde, sente o peso da bandeja, nem sempre com sangue, mas com demissões, cancelamentos, isolamento e tentativas de desmoralização. A história de João nos força a encarar uma pergunta incômoda. Quando a verdade e a conveniência entrarem em choque na sua vida, você vai escolher qual lugar na cena? O da plateia que aplaude em silêncio, o do palácio que manda calar ou o da voz que permanece firme, mesmo sabendo o risco de acabar com a cabeça na bandeja? A história de João Batista e Herodes não é só um drama antigo perdido nas páginas de uma Bíblia empoeirada, é um espelho colocado bem na nossa frente. De um lado, um homem que prefere perder a liberdade e a própria vida a negociar aquilo que acredita. Do outro, um governante que sabe o que é certo, mas escolhe o aplauso, a reputação e o medo de parecer fraco. Entre eles, uma mulher que faz de tudo para não ser confrontada pela verdade, e uma jovem que descobre, sem perceber, o peso de um pedido feito na hora errada, pelo motivo errado. Hoje talvez ninguém peça a sua cabeça numa bandeja de prata, mas ainda há convites para calar, discursos prontos para agradar e juramentos feitos por vaidade que custam caro demais. A pergunta que fica é simples e brutal. Quando chegar a sua vez de escolher entre conforto e verdade, você vai ficar com o palácio, com a plateia ou com a voz que se recusa a ser silenciada?